E aí pessoal, tudo bem? Bom, minha energia ainda não tá boa o suficiente para eu gravar os vídeos longos que eu pretendo gravar, mas se eu for ficar esperando esse dia eu não vou falar nada. E tem uma coisa que tá me incomodando muito e que eu preciso conversar com vocês, uma coisa que foi muito recorrente nos últimos 2 dias, e que se fosse só com as pessoas com quem eu lidei, eu nem faria esse vídeo, mas eu acho que é uma coisa absurdamente comum no nosso país, na nossa cultura, e a gente precisa muito conversar sobre isso. Se não para mudar, eu acho que a gente não vai conseguir mudar as coisas assim tão facilmente, para aprender a sobreviver a isso. Então, basicamente, o que a gente vai falar é sobre a vergonha que a gente tem de admitir que a gente não sabe, a vergonha que a gente tem de pedir informação, de perguntar, de admitir que a gente não tem conhecimento. Por que é que a gente acha que o conhecimento nos torna pessoas superiores, melhores do que as outras? E por que é que algumas pessoas usam conhecimento para oprimir as outras, para isolar as outras, para diminuir as outras? É uma coisa muito recorrente aí na vida corporativa. A gente vai falar sobre o uso do idioma estrangeiro para demonstrar poder, capacidade, para se distinguir dos outros no ambiente de trabalho e na vida, e até sobre pronúncia de determinadas palavras. Enfim, é uma coisa complexa, mas que eu acho que faz parte de todo mundo aí que está batalhando na vida corporativa para chegar em algum lugar. É impressionante o medo que as pessoas têm de admitir que elas não sabem alguma coisa. Se fosse só as pessoas com quem eu conversei nos últimos dias, eu não chegaria a fazer esse vídeo, mas eu percebo que é uma coisa extremamente recorrente. As pessoas têm medo de dizer que elas não conhecem determinada palavra. Por quê? Porque isso as torna burras. Então, perceba que a gente está imerso num país numa cultura em que as pessoas elas estão divididas em castas, e essas castas, embora não declaradas, embora não escancaradas, elas são muito nítidas. Então, assim, o valor das pessoas é definido geralmente pelo poder aquisitivo delas, e não só pelo poder aquisitivo delas. Não é só uma questão de dinheiro, não é uma questão só de cor de pele, são muitas coisas que influenciam, mas o conhecimento ele também é um fator determinante. Então, primeiro você vê se a pessoa é rica. O indicador de cor, de gênero é muito importante, mas primeiro você vê se a pessoa é rica e depois você vê o que ela tem para falar. E aí as pessoas elas precisam desesperadamente o tempo inteiro mostrar aquilo que elas sabem, o que é que elas são. Eu digo cargo, né? O que é que elas são, o que é que elas fazem, que cargo elas ocupam. É muito importante você sair com jaleco, com estetoscópio. Você precisa de indicadores, porque o conhecimento ele será um indicador social. E nisso o inglês é usado como arma. Um idioma estrangeiro qualquer ele é usado como arma. E não deveria ser assim. E não vai deixar de ser assim, porque a gente está imerso nessa cultura que a gente não consegue simplesmente mudar uma chave e transformar de uma hora para outra, mas você tem que pelo menos, se não mudar, aprender a suavizar a agressividade desse ambiente e, se possível, se proteger dele. Proteger os outros, melhor ainda, mas pelo menos proteger a si desse mal que é insalubre, que deixa um monte de gente doente. Então, primeiramente, você tem que entender que primeiro você tem que acreditar que o fato de você saber menos do que alguém a respeito de determinado assunto não te torna uma pessoa mais burra e uma pessoa inferior. E você tem que aceitar que você está num determinado estágio de aprendizado, e você precisa abraçar esse estágio. É a mesma coisa de você ir para uma academia de karatê e entrar lá faixa branca, mas você é o único faixa branca e todo mundo lá já é faixa preta. Aí o que você vai fazer? Fingir que você é faixa preta também. É isso que você vai fazer? É claro que não. Claro que não, porque sem o soquinho e sem o passinho e sem o chutinho básico da faixa branca, você não vai ser um bom faixa preta. Você precisa aprender a base. Você precisa aprender a base. Então, por que é que quando você cai num escritório onde você já tem um monte de programadores seniors, você chega lá júnior falando assim, não, eu não vou perguntar isso daí por quê, porque senão eu vou dar bandeira e o pessoal vai perceber que eu sou faixa branca. Eles têm que perceber que você é faixa branca, porque eles vão te ensinar e eles vão te ajudar a se desenvolver. Mesmo que eles não queiram, é obrigação deles. Se você tiver dúvida, e se você foi contratado como júnior, é obrigação do ambiente te propiciar o aprendizado para que você desenvolva melhor. É do interesse da empresa, é do interesse teu e de todo mundo que você aprende. Você foi contratado com a empresa sabendo que você não conseguia performar como um senior performer, mas que você está lá para aprender. Então, quando você tem vergonha de admitir que você não sabe alguma coisa e você tem vergonha de perguntar determinada coisa, você abre permanentemente mão da oportunidade que você tinha de aprender alguma coisa. Mas é que
Se eu vou perguntar verbo to be, a diferença de is e are é uma dúvida muito burra. Não existe dúvida burra. Não existe dúvida burra. O que existe é dúvida iniciante, existe dúvida intermediária e existe dúvida avançada. Uma dúvida de present perfect continuous, ela vai ser uma dúvida avançada. Uma dúvida de verbo to be, ela vai ser iniciante. Como que dá kizami, gyako? Isso daqui é uma dúvida iniciante. Agora, como que faz um kata de faixa preta? É uma dúvida avançada. E nenhuma dessas dúvidas é burra, porque não existe dúvida burra. A dúvida apresenta falta de conhecimento. A partir do momento que você tem esse conhecimento, a inteligência ou a burrice vai determinar aquilo que você faz com ela. Então você deveria ter a vergonha da burrice de não aprender. E não vergonha da burrice de perguntar, porque perguntar não é burrice. Né? Então eu estava falando com o Gabriel ontem. Imagine que nós dois estamos indo para a mesma festa, interessados na mesma menina, e o Waze de nenhum dos dois funciona. O que você vai fazer? Você vai ser o cara fodão, que tem medo de dar pinta que é burro, e que vai falar, eu vou chegar lá sozinho, eu vou chegar lá, eu vou descobrir, eu vou achar o lugar. Ou você vai perguntar para todo mundo que você tiver encontrar nessa direção, onde que é o lugar. O que eu quero dizer é, se você está perdido e você está indo para algum lugar, não só você deve parar para pedir informação, mas você deve parar para pedir informação várias vezes, para várias diferentes pessoas. Porque aí você vai conseguir filtrar aquelas que estão querendo te trollar. Porque se você pergunta para 5 pessoas e 4 pessoas dizem que é para a direita e uma pessoa te manda para a esquerda, você vai falar não. É melhor eu perguntar para uma 6ª pessoa, porque eu não sei por que é que a pessoa está me mandando para a esquerda se todos os outros estão me falando para a direita. Se você não sabe como que fala determinada coisa em inglês, não só você tem que perguntar para uma pessoa, mas você tem que perguntar para várias pessoas. Porque se você pergunta como que fala eu estou trabalhando em inglês, e 5 pessoas te dizem I'm working, e uma pessoa te diz I work, você tem que falar não, pera. O que significa I work? E aí você tem uma outra oportunidade de aprender uma coisa que era errada e entender por que era errado, por que o cara te ensinou errado a determinada coisa. Talvez tenha sido má fé, talvez não. E quando você pergunta para 5 pessoas diferentes como que fala a mesma coisa, na 5ª você já vai saber o que ela vai dizer. Só que ela vai dizer com uma pronúncia diferente, com um sotaque diferente. E aí quando você pensar na necessidade de dizer eu estou trabalhando, você vai lembrar de 5 pessoas diferentes dizendo a mesma coisa. E você vai conseguir ser a 6ª voz. E a sua 6ª voz vai ser a sua voz, baseada na voz de outras 5 pessoas. Quando você pergunta para 5 pessoas diferentes como que se chega num determinado lugar, você memoriza o caminho e você vai lembrando das pessoas onde você as encontrou e como é que elas te passaram informação. Agora, se você for um cara que tem medo de perguntar porque vai dar bandeira que você é burro, como se não saber alguma coisa fosse um atestado de burrice, você abre mão da oportunidade que você tinha de aprender no momento que você precisava daquela informação para construir o seu conhecimento. E aí o que vai fazer? O que você vai fazer? Você vai chegar sozinho, sem ter pedido informação, na festa, 5h30 da manhã, depois de eu ter passado a noite inteira do lado da indiazinha lá conversando com ela. Percebe que eu cheguei antes porque eu pedi informações e eu consegui construir o meu conhecimento mais rápido. Então, não tenha vergonha de perguntar. Vocês me fizeram vir pra velha. Eu não faço ideia do que eu vim fazer aqui. É porque eu não queria que vocês ficassem vendo essa tela vazia. Então vamos voltar para o lugar de onde viemos. Entende? Então, não tenho vergonha de admitir que vocês não sabem, porque vocês meramente estão apontando o estágio de desenvolvimento em que vocês estão. Esse estágio de desenvolvimento onde você está, ele não tem nada a ver com a sua inteligência, a sua falta de inteligência. Não saber não é burrice. Não aprender é burrice. Então você não deve ter vergonha de estar numa fase noob do seu conhecimento e de fazer perguntas iniciantes. Isso não é vergonha. Vergonha é você ficar trabalhando há 4, 6 meses, fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, tendo as mesmas dúvidas, sem ter aprendido nada, sem ter desenvolvido nada. Porque enquanto você está fazendo dúvidas básicas, mas as suas dúvidas básicas ao longo do tempo estão se transformando em dúvidas intermediárias, e ao longo do tempo as suas dúvidas intermediárias estão se transformando em avançadas, você está claramente se desenvolvendo e você claramente se prova uma pessoa inteligente. Se você ficar com medo de ser reconhecido como uma faixa branca no meio de um monte de faixa preta e não pergunta como que é o soquinho da faixa branca, você não vai aprendê-lo. E daqui 6 anos você vai ser uma pessoa que não sabe dar um soquinho de faixa branca. Aí você tem que se esconder mesmo.
A burrice, ela está em não se desenvolver. A burrice, ela não está em perguntar. E essa é a primeira parte que eu gostaria de mudar. A segunda parte é o uso do idioma para isolar as pessoas ao invés de conectá-las. Você só estuda um idioma para ligar pessoas. Você só estuda um idioma para conseguir se comunicar com pessoas com as quais você não conseguiria se comunicar em português. Se você junta 10 pessoas numa sala e os 10 são brasileiros, não existe uma razão, a não ser para treinar e aprender e melhorar o nosso inglês, não existe uma razão para a gente falar inglês num ambiente onde todo mundo é brasileiro. Por quê? Porque nós temos uma língua com a qual a gente pode se comunicar muito bem. Então, a menos que a gente faça um acordo de desenvolver mutuamente o idioma aqui, não tem porquê. Então, você deve usar determinadas palavras para que elas sejam acessíveis a maior número de pessoas. E aí a gente tenta incluir aqueles que ficaram de fora. Isso é comunicação. Qualquer outra coisa sendo feita, uma pessoa usando uma palavra em inglês para isolar as outras que não sabem, para que ela seja reconhecida como alguém que tem mais valor, um ser humano de maior valor, porque ela sabe o que é offshore. Entendi essa. E é uma coisa que não tem cabimento. Então, se você fala, escuta, eu posso pagar em cash, só significa que você não sabe falar dinheiro no seu próprio idioma. Isso só significa que você não sabe falar dinheiro no seu próprio idioma. É claro que tem palavras que são facilitadoras. E é claro que tem palavras que vêm de fora e que elas entram em determinados ambientes e que elas tomam conta. Se você joga MOBA, você sabe o que é gankai, você sabe o que é fidai. E as pessoas, elas se comunicam e elas usam esse termo e vão continuar usando. Qualquer novo jogador entra, fica perdido, pergunta o que é fidar, mano, o que é bot, o que é gank, e ele entende, porque entender o significado dessas palavras significa entender os fundamentos básicos do jogo. Aí, beleza. Então, se você joga BDO, provavelmente você sabe o que é dar Karma Bomb, o que é abrir PK, o que é zergar. Esses vocabulários, eles são assimilados. Agora, num ambiente de trabalho, onde você tem uma palavra no seu idioma que serve para determinada coisa, mas você prefere uma outra porque ela soa mais inteligente, aí você está sendo burro. Ou a pessoa está sendo burra. E a única coisa que me vem à cabeça que pode fazer essa pessoa querer usar essa palavra é insegurança, porque se ela fosse segura de si, se ela não precisasse de autoafirmação, ela usaria palavras simples, eficientes, que todo mundo entendesse e que passasse claramente a mensagem que ela quer passar para todo mundo. Para todo mundo. Então, quando uma pessoa dessa vem tentar, cheia de pompa, mostrar que ela é um ser humano superior porque ela domina determinados vocabulários, você deve dar a ela aquilo que ela quer, mas sem se deixar abater. Quando você quer ganhar um spot no BDO, você tem que dar à pessoa aquilo que ela não quer. Aliás, você tem que negar a ela aquilo que ela quer. Então, a pessoa vem para o seu spot, você tem que ver se ela quer PVP. Se ela quiser PVP, você tem que sair correndo. Se ela quiser grindar, você tem que dar KS. Você tem que descobrir o que é que a pessoa quer de você e você tem que negar ela. Aí ela vai desistir de lutar contra você e vai embora. A pessoa que está tentando provar que ela tem valor usando uma palavra, ela está querendo te diminuir para que ela suba, para que ela se sinta superior, para que ela se enalteça. Você deve tentar fazer de tudo para enaltecer ela mesma, mas sem se rebaixar. Eu, como colega e eu como professor, eu tento suavizar. Quando eu tenho uma pessoa nojenta que tenta usar o idioma como arma para humilhar e isolar alguém, eu tento ser o antídoto do mal-estar. O que é o antídoto do mal-estar? Se uma pessoa chega e fala... Eu vou usar uma palavra que acho que a grande maioria conhece e que serve para exemplificar. Se uma pessoa chega e fala... Eu posso pagar em cash, e tem alguém que não sabe que cash é dinheiro nesse ambiente, eu faço uma cara bem de tonto e falo, minha senhora, a gente não aceita esses negócios aqui não, que a gente só aceita dinheiro mesmo. Então eu dou uma forçada para que eu inclua o máximo de pessoas, para que elas entendam o que está acontecendo ali, para que elas não se sintam diminuídas e para aliviar o mal-estar que pode ter sido causado em cima dela. E para que a outra pessoa não se sinta desrespeitada e ela sinta até uma ponta de enaltecimento se ela for burra o suficiente para achar que ela é um ser humano superior só porque ela sabe o que é cash. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, assim, se você está numa reunião e a pessoa,
o gerente ele sabe que tem ali menores aprendizes, que tem júniores, que tem pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar o idioma, que não tiveram a oportunidade como ele teve de fazer intercâmbio. Ele sabe que as pessoas têm dificuldade com o inglês. E ao invés de falar, escuta, liga pro pessoal de Miami, ele fala, contata o offshore. Esse cara, ele tá provando duas coisas. Ou, primeiro, ele não sabe falar o idioma dele, ele cresceu no Brasil, mas ele não sabe falar português. Ou, segundo, ele é tão inseguro, e ele é tão inseguro de si, e ele precisa tanto se autoafirmar como alguém de posição superior, que ele usa uma palavra para excluir os outros. Ou então, essa palavra é de uso natural dele, assim como no MOBA Gankar é de uso comum, e assim como aqui o par é uma palavra de uso comum, mas ele não tem um pingo de empatia. Chegou a avó dele na sala e ele falou, ô avó, eu vou zergar os caras aqui, como se a avó soubesse o que é zergar. Entende? A gente tem uma absurda falta de empatia, uma absurda insegurança ou profunda falta de respeito. Não tem como você defender o comportamento dessa pessoa. Mas, tudo bem, a gente não vai conseguir impedir que esse tipo de pessoa exista. Agora você pode se defender em relação a isso. Você pode não se sentir diminuído. E você pode não ter vergonha de perguntar o que é isso. Ah, mas aí eu vou queimar meu filme. Então, tá. Eu, numa situação dessa, eu falaria pra pessoa, cara, meu sonho na vida é saber o que é offshore. Puta, como eu queria falar chique igual você. O que é isso? Facilmente faria isso. Mas aí uma pessoa ela pode me contestar, não, mas é porque você é professor de inglês, então ficaria claro que no fundo você sabe que você está fazendo piada, mas eu... Então se você tem vergonha de se manifestar, pesquise isso, mas pesquise sem se sentir diminuído, sabendo que a pessoa que tem um comportamento que ela não deveria ter e que o culpado desse comportamento não é você. Na verdade, você está sendo usado como válvula de escape de uma pessoa que está extremamente carente e precisando muito se autoafirmar. O que você não pode, além de se sentir diminuído, ter vergonha de perguntar para os seus colegas e esquecer de pesquisar o que é isso. Você cometeu 3 erros aí. Primeiro, não se sinta diminuído. Não se sinta diminuído por esse uso de vocabulário. Segundo, não tenha vergonha de perguntar para os seus colegas. E se você não tiver para quem perguntar nesse momento, pesquise, não deixe de correr atrás. E tome propriedade dessa palavra e associe com o uso dessa pessoa naquele momento. E cresça. Para que você tome um determinado golpe uma vez só. Para que você aprenda a se defender dele e aprenda a lidar com ele na próxima vez que você encontrá-lo. Fez sentido para vocês essa conversa? Eu tenho alunos sofrendo absurdamente por simplesmente não conseguirem lidar com a opressão de determinadas pessoas no ambiente de trabalho que tentam fazer com que elas o tempo inteiro se sintam burras, menores e inferiores. E o que eu tenho a dizer para essas pessoas, não para as pessoas que oprimem, mas para os oprimidos, é que os dois estão errados. Se o opressor está errado em ser tão inseguro e tão nó cego e tão carente de empatia ao ponto de ter esse comportamento, você que está se sentindo oprimido, humilhado, abatido, intimidado, diminuído, que está com vergonha de perguntar e que está esquecendo de pesquisar para aprender, você também está errado. Não se permita se deixar bater por esse tipo de comportamento. E aprenda, invista em você, invista no seu conhecimento. Quando você aprende alguma coisa, você não aprende para se dar bem na empresa, é na vida. Porque se a empresa onde você está não conseguir te identificar como um bom profissional que você se tornou, que você tem se tornado, o mercado vai fazer isso. E a sua oportunidade pode eventualmente aparecer. Esteja preparado para ela quando ela aparecer, faça isso por você. Chega de sermão, até a próxima.